Ele Já está estou conosco. aqui. Zezé, como vai você? Bem, e o senhor, como vai? Muito bom dia, Zezé. Rose, é um prazer muito grande estar com vocês novamente. Acho que agora posso tirar minha máscara, né? Pode. Para a gente poder conversar. Eu estou aqui afastado, É. então, apesar de já ter pego o Sido Covid, vacinado, né? já tomei as 2 vacinas, então já estou bem encaminhado aqui. Que bom, deputado. O senhor não é um negacionista, né? E não inveje não por causa da idade, viu? Não inveje não por causa da idade. Eu estou com 59, que não tem nenhuma vantagem. Praticamente. Eu estou com 70, é muito mais. Bom, deputado, o senhor deve ter ouvido então a introdução que eu fiz. A gente viu ontem o presidente da casa, Arthur Lira, né? Sim. Decidindo que a reforma tributária estava cancelada, pelo menos nos moldes em que o relatório foi lido ontem. O que aconteceu? Como é que isso foi visto? O que vai ser daqui para frente? Ele atendeu mesmo ao governo? Veja bem, olha, esse projeto da reforma tributária é um projeto que está sendo debatido já na Câmara há meses e meses, né? Eu diria anos. Né? Nós tivemos vários presidentes da República que tentaram fazer a reforma tributária. Tivemos desde a época do Sarney, depois do Fernando Henrique, passando pelo Lula, pela Dilma. Então, olha, nenhum deles conseguiu viabilizar uma reforma tributária, porque ela realmente é complicada. Na medida em que você tenta entrar numa situação de mudar a corrente de recursos para os estados, se você mexer nisso, aí você empaca a reforma tributária. Então, é importante que, nesse momento, a gente tenha a seguinte visão nessa questão da reforma tributária, que é utilizar a reforma tributária para simplificar o sistema. Eu acho que esse é o grande caminho e o mais importante para a gente não ter dificuldades de aprovar uma reforma tributária. O que é simplificar o sistema? É dar condições de previsibilidade da questão tributária, que hoje não tem. Você tem uma empresa de fora do Brasil que querem fazer investimento no Brasil, a hora que o sujeito começa a estudar a questão tributária, desiste, né? Porque não há santo que aguente conseguir construir uma mecânica compreensível, né, num manicômio que nós temos tributário no nosso país. Então, o que fez o presidente da Câmara foi tentar, nesse momento, sustar o debate da reforma tributária, por motivos que ainda não estão muito claros, né? Mas eu tenho a impressão que o processo vindo do Senado também já tem um movimento bastante avançado, e na Câmara nós estamos discutindo a possibilidade da emenda 45, que é do Baleia Rossi, que é o relator, e esse viabilizando apenas um processo de simplificação. Se a gente não começar por aí, nós vamos empacar novamente a reforma tributária. Então, entendeu? na verdade... Então é isso, Rosa. Eu acho que o presidente, eu espero, né, eu quero questionar isso semana que vem também, né, que ele tenha feito isso para poder chamar todo mundo e discutir, olha, agora vamos dar seguimento a uma reforma tributária, porque o que ele está argumentando tem uma certa lógica, quer dizer, se passou o prazo da comissão de apresentar o relatório e votar, não pode ser votado mais, porque se for votado está fora do jogo, está fora do prazo estabelecido pela Constituição, passa a ser inconstitucional e a reforma tributária lá na frente vai ser questionada do ponto de vista jurídico. Então, de repente, se ele der o passo seguinte, dizendo, chama os líderes todos, vamos fechar um acordo aqui, em termos de pelo menos um texto mínimo, para a gente começar a dar seguimento, um debate no plenário em relação à reforma. O governo parece que realmente entrou nessa parada e parece que quer discutir uma alternativa fatiada. Tudo isso é possível, vamos ver, né? Se o governo quer mesmo discutir isso, é só um jogo de cena. Deputada, bom dia, Rose. Pelo que eu estou entendendo, o que vai acontecer é que não vai sei se foi entendido. Não foi, sim. O senhor consegue nos ouvir? Está nos ouvindo? Alô? Estou sem som aqui. Está sem som? Ué. Zezé, estou sem som, Rose. Sem som? Peraí que eu... Agora sim. Voltou? O senhor está com som agora? O senhor me ouve? O senhor me ouve? Eu não ouvi você falando. Eu fui entendido aí? Agora, o senhor me ouve ou não? Tá me ouve? Zezé, eu acho que você vai ter que tocar, porque eu acho que ele não está me ouvindo.
Ah, tá ok. Então vai passando aqui as suas perguntas e eu vou fazendo. Tá. Deputado, acho que a Rose está com problema, mas eu vou conduzindo aqui até ela ajeitar, tá bem? Você eu estou ouvindo, viu, Zezé? Tá, joia. Deputado, assim, o que causou estranheza da minha parte, assim, foi... Esse prazo estava vencido e ninguém se tocou ou estava falando, deixa isso daí passar, vamos tocando desse jeito mesmo? O que aconteceu? Porque é um erro muito crasso para vir com isso agora e falar, olha, o prazo tinha sido extinto e vamos tirar isso daqui da conversa nesse momento. Eu diria, Zezé, que foi uma coisa mista, né? De despreocupação com essa questão tributária, porque a preocupação maior é a questão da Covid. O Brasil entrando numa crise sanitária seríssima, né? Durante o ano passado todinho, né? E, evidentemente, virou prioridade número 1 essa questão da Covid e da crise. Agora, pode ter sido, evidentemente, feito de maneira proposital. Se eu fosse presidente da Câmara, eu não deixaria isso acontecer, porque a gente sabe que nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de uma reforma administrativa. Essas duas reformas são fundamentais para o Brasil. Então, essa é a grande questão. Quer dizer, muitas vezes a sua pergunta ela é muito dentro dessa lógica. Ou seja, interessou a alguns setores, né, ou ao próprio governo deixar passar livremente essa questão. Mas a prioridade do ano passado e do começo desse ano realmente foi Covid. Nenhuma outra matéria, de alguma maneira, chamou tanto atenção quanto essa questão do Congresso Nacional. Até hoje nós estamos priorizando esse debate, essa questão. As coisas começam a acontecer agora de maneira mais tranquila, mas ainda assim a prioridade continua sendo a crise sanitária do nosso país. Tá joia. Bom, então, pelo que o senhor entendeu, assim, do que foi dito pelo presidente da Casa, é que o que se pretende agora é simplificar o processo, focar a burocracia, tornar esse emaranhado de leis assim, uma coisa entendível e deixar para um outro momento a questão dos impostos em si, de jogar, por exemplo, mexer com o ICMS, o ISS, porque tudo isso estava contemplado no relatório do Agnaldo Ribeiro, certo? Exatamente. Olha, você tem razão. Quer dizer, o que eu preciso saber agora, qual é o passo seguinte? Parece que houve um pequeno desentendimento entre Câmara e Senado. O que precisa, presidente das duas casas, que tem até o presente momento atuado de maneira convergente, não é? Consigam convergir também na questão do debate da reforma tributária. Se vai ser prioridade na Câmara ou no Senado, isso é uma decisão que cabe aos dois presidentes das duas casas, Senado e Câmara. Então, eu vou esperar o passo seguinte de ambos os presidentes, né? Do Senado e da Câmara, porque vai depender desse passo seguinte. Ou seja, vamos chamar as lideranças, ou vamos conduzir pelo Senado, ou vamos conduzir pela Câmara. É importante que eles tomem essa iniciativa agora, porque agora é uma questão de decisão política do presidente da Câmara e do Senado. Vamos dar sequência, não é? Vamos imaginar que, a partir de agora, o Senado possa votar uma reforma lá e a gente continua discutindo na Câmara, não é? Ou dá-se início pela Câmara e o Senado passa a avaliar posteriormente como casa revisora. Então, essa é a questão. Que passos vão dar os dois presidentes, Câmara e Senado? Porque, se continuar uma divergência dessa, não tem reforma tributária. Então, porque eu fiquei surpresa também, como eu disse para o senhor, foram várias coisas que me surpreenderam, dentre as quais ter sido uma decisão unilateral do Arthur Lira, sem falar com o Pacheco, já que era uma comissão mista que trabalhava com isso, porque o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele deu todas as mostras ontem de que ele não sabia de nada e de que ele foi surpreendido pelo presidente da Câmara, o que eu acho que pode gerar ruído aí, sim. Né? Já gerou ruído, Rose, já gerou, Zezé, já gerou ruído. Isso aí tem uma divergência entre as duas casas. O que eu estou dizendo, que passo seguinte vão dar os dois presidentes a partir de agora?
É nesse passo seguinte que nós vamos saber se essa reforma tem realmente o interesse das duas casas, ou de uma delas, né? Ou das duas de maneira concomitante, ou nós não teremos reforma tributária. Simplesmente é isso. Quer dizer, o que é grave. Porque hoje o Brasil precisa, em função dessa crise, do nível de gastos que nós tivemos, do nível de endividamento interno que tivemos, né, atuar na direção de que o Brasil vai precisar dar uma modificada no seu sistema tributário, na sua reforma administrativa, que é importante, através dessas reformas, para que o Brasil possa seguir o seu rumo. Eu sou otimista em relação ao Brasil, né, mas nós precisamos fazer a lição de casa. Reforma administrativa e reforma tributária é fundamental nesse momento que seja feita. Eu espero que o governo atue nessa direção, né? E que os presidentes das duas casas se entendam e a gente possa dar seguimento a esse debate, porque senão não teremos reforma tributária, o que é lamentável para o Brasil. Agora, o senhor acha que a reforma tributária, ela sai esse ano por conta de tudo que a gente está vivendo? Porque se deixar para o ano... Então, pergunta, não te ouve, Rose. Tá. Então, a Rose quer saber se é possível ainda, com tudo isso acontecendo, que a reforma tributária saia ainda esse ano. Se houver vontade política, se houver vontade de Senado e Câmara, ela acontece. Eu tenho certeza que ela acontece, porque nós já discutimos muito, viu, Zezé, viu, Rose? Nós discutimos muito já todo esse processo de discussão se deu nos estados, se deram também na Câmara e no Senado, através das comissões, das audiências públicas. Olha, nós estamos cansados de debater essa questão. E a convergência que tem hoje, do ponto de vista político, é simplificação do sistema, né? Não dá para mexer hoje no sistema tributário, tirando ou colocando recursos a mais na arrecadação tributária para estados e municípios. Não dá para fazer isso hoje, porque isso vai na contramão dos interesses dos estados. E na contramão dos interesses dos estados, não adianta que não saia reforma tributária. Não sai. Então, a simplificação é o caminho. E ela tem um viés como é que eu posso dizer assim, de atuação rápida, né? Desde que haja vontade política da Câmara e do Senado. É isso que nós estamos esperando no passo seguinte. Bom, daqui a pouco a gente vai falar de eleições de 2022, deputado, porque a coisa já está cozinhando aí, né? Mas eu queria ver com o senhor, nesse momento, um outro assunto que também está nos jornais hoje, que acho que desde a semana passada, ou retrasada, vem aparecendo com menos força e agora irrompeu. Que é a questão da reforma eleitoral pretendida também pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A relatora, acho que é a Renata Abreu, do Podemos, né? E o que é essa reforma? Eu estava lendo hoje, falou que essa PEC parte de um projeto que foi apresentado pelo deputado Carlos Sampaio, daqui de Campinas e do PSDB. O que é exatamente? Zezé, desculpe, eu tô falando com você e estou votando num projeto na Comissão de Viação e Transporte da Câmara. Tá joia. Você pode só repetir esse finalzinho dessa pergunta, por favor? Então, eu estava lendo hoje sobre essa PEC. Sobre qual PEC? Da questão da reforma eleitoral. Sei. Que vem, acho que ontem foi montada a comissão, presidida pela Renata Abreu, do Podemos, e que o projeto aí, a proposta original é do Carlão Sampaio, para que as datas de eleições sejam mudadas e os pleitos sejam realizados próximos a feriados. E a partir daí, o presidente da Câmara pretende aí uma reforma maior do sistema eleitoral. O que é isso, deputado? Você está por dentro disso? Olha, eu tô por dentro do seguinte, olha, essa questão da reforma eleitoral, ela se dá normalmente um ano antes da eleição seguinte, seja a eleição municipal, seja a eleição de presidente, governadores e deputados. Então, nós vamos ter que votar até outubro, né,
até outubro deste ano, um projeto para regular a eleição que vem em 2022. Agora, essa regulação, ela pode ser feita ou não. Ou se mantém a legislação atual, que está inserido aí a discussão sobre financiamento público ou privado. Na verdade, a lei hoje define como financiamento público, não tem financiamento privado. Tem gente discutindo esse financiamento privado, novamente inserir isso no debate da próxima eleição, 2022. Presidentes, governadores e deputados. Mas, se não tiver uma lei que regulamente o que mude isso, vai continuar o financiamento privado. Na verdade, o que querem também acabar com a coligação partidária, né, proporcional. A coligação partidária proporcional foi votada alguns anos atrás para que ela pudesse estabelecer que só no majoritário se faz a coligação proporcional, ou melhor, a coligação majoritária. A coligação. Na proporcional não tem coligação. Se não for mudado, mantém essa regra que está já decidida, que eu apoio e que sou favorável, não é? Então, você tem alguns aspectos aí da mudança eleitoral que interessam a alguns setores. Partidos pequenos têm um certo interesse, que não é esse que está a falta de coligação, a proibição de coligação. Eles querem voltar à coligação proporcional novamente. Então, é mudança de coisas que a gente já votou. Eu, na minha opinião, devíamos manter coligação proporcional proibida, não é? E devíamos manter a situação como está, num debate que pode ser mais aprofundado, mas, nesse momento, a minha opinião é favorável à manutenção do financiamento público. Então, essa é a questão que está assim, em jogo. O que vai ser feito? Todos os anos, um ano antes da eleição, se aprova uma lei fazendo alterações da eleição seguinte. Então, é isso que vai acontecer. Esse debate está acontecendo agora, a discussão é essa. O Carlos Sampaio tem uma proposta, tem outras propostas, tem gente, tem partidos, tem uma relatora nomeada já pelo presidente dessa reforma. O presidente quer fazer algumas mudanças, porque ele tem compromisso com alguns setores que o apoiaram para ser presidente da casa. E é claro que nós vamos debater isso. E outra, é um universo de discussão muito amplo, não é só esses 2 pontos que eu te falei, não, entendeu? Pode ser muito mais amplo. Vem sendo dito, sem muita explicação, que uma das vontades do presidente da Câmara e da Câmara com essas alterações seria também restringir ou diminuir o poder do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral. O senhor vislumbra isso? Em que ponto eles podem mexer restringindo esse poder? Olha, a mudança no processo eleitoral, ela só se dá quando tem uma vontade da maioria da Câmara. E isso vai depender de cada mudança que se pretenda fazer, não é? Porque aí interessa, o voto vai ser dado do ponto de vista de interesse individual dos parlamentares. Né? Se você for fazer a mudança para voltar novamente, por exemplo, a proibição, a permissão para que haja a coligação proporcional, cada deputado vai ver o seu interesse pessoal, ou seja, isso me favorece ou não, e vai votar de acordo com isso. Né? Isso vale para todos os temas, inclusive esse na questão eleitoral. Por exemplo, o presidente da República está querendo inserir nessa reforma a questão do voto em papel novamente, não é? É um debate importante esse aí. Agora, isso vai ser possível ou não? Não sei. Isso é um debate que eu também não tenho dúvida se não tiver nenhum problema em relação à manutenção desse sistema que temos hoje para uma conferência mais interessante do ponto de vista de reforçar a questão democrática, eu sou favorável. Agora, eu confesso a você que ainda não tenho uma posição muito segura em relação a isso. Eu estou avaliando essa possibilidade de aprovar o voto em papel ou não. É uma decisão ainda que eu vou tomar. Mas, de qualquer maneira, são esses pontos que vão ser discutidos. Se vai tirar ou vai colocar mais poderes ao Tribunal Superior Eleitoral, é uma decisão que depende de um texto que seja apresentado. Até agora, não há nenhum texto específico em relação a isso. Deputado, o senhor me ouve agora?
Agora sim, Rose. Ah, que bom. Eu saí e entrei novamente, aí deu tudo certo, internet. Ótimo. Falando em voto de papel, a volta, né, desse voto de papel, a primeira pergunta que eu faço para o senhor não considera as urnas confiáveis, as urnas eletrônicas? E a segunda é, será que se o ano que vem nós tivermos um cenário em que o atual presidente não seja favorecido nas urnas, ou seja, ele possa sair derrotado, o senhor acha que nós teremos uma repetição do que aconteceu nos Estados Unidos por conta do Donald Trump, quando colocou em xeque e em dúvida o sistema eleitoral dos Estados Unidos? Nós poderemos ter a mesma coisa aqui no Brasil, uma repetição dessa situação? Como que o senhor vê isso? Eu estarei do outro lado. Se isso, qualquer movimento nessa direção for feito, estarei do outro lado. Né? Eu não acredito e não acho que o Brasil hoje não tenha instituições fortes suficientes para poder barrar qualquer tentativa autoritária em relação ao nosso país. Né? Isso não acho que vai acontecer, porque o Brasil hoje tem, tem instituições mais fortes, mais preparadas, mais organizadas, tem partidos organizados. Né? Nós não temos hoje um clima de desmonte da sociedade para poder permitir uma postura autoritária. Eu espero que não haja isso, viu, Rose? Não deva acontecer. Agora, de qualquer maneira, é bom a gente ficar sempre atento, porque democracia é isso, democracia é vigilância permanente. Ou a gente está sempre atento, né? Por exemplo, eu fico muito preocupado quando você militariza demais a gestão pública, né? Não porque não acho que tenham militares competentes, porque ele tem uma missão constitucional muito clara, né? E que não pode se meter no jogo político, não pode. Eu acho que não é bom para o país essa militarização de todos os temas, no transporte, na saúde, na ação social. Quer dizer, o militar tem a sua responsabilidade constitucional, é ali que a Constituição de 88 definiu, e nós temos que cumprir isso. Né? Qualquer movimento do presidente da República fora disso, eu acho que deve ser, de alguma maneira, contestado e a sociedade atuar na direção de evitar que a gente tenha qualquer tipo de comprometimento com a questão democrática. Como que o senhor avalia o posicionamento mesmo do governo federal em relação ao combate da Covid, às mortes e tudo que nós estamos vivendo no Brasil? Olha, eu fui bastante crítico em relação às ações tomadas pelo presidente da República em relação à Covid. Eu tenho a impressão que naquele momento, quer dizer, que a gente estava discutindo qual o caminho que o Brasil deve seguir para poder resolver o problema da pandemia, na minha opinião, naquele momento, o presidente da República, com a sua responsabilidade, eleito e legitimado pelo voto popular, tinha que fazer o seguinte: olha, chama aqui, vem aqui os partidos políticos de situação de oposição, venham aqui, sociedade brasileira, sentem aqui, vamos definir um jogo conjunto, não é? Único, caminho único, não é? O que vamos fazer para resolver o problema da pandemia? Era um momento em que as questões políticas tinham que estar fora de cogitação, não é? Mas como é que eu posso dizer assim, era a responsabilidade dele como presidente, chamar, não é, as forças vivas do país para dizer, vamos construir um caminho. Eu sou a favor da cloroquina, mas não é essa a hora de eu mexer com isso aí. Eu sou contra o lockdown, mas se a sociedade brasileira, se o país precisar, vamos fazer. Vamos deixar as nossas divergências pessoais ou de convicções pessoais para depois. As nossas questões políticas para depois. Agora é a hora de unir o Brasil, e era a responsabilidade dele. Né? Não parece que foi nessa direção que ele caminhou. Está aí a situação, o resultado. Nós temos um volume de mortes, lamentavelmente, imenso, não é, no nosso país. Podíamos ter evitado muito disso aí. A ciência caminhou numa direção, o presidente caminhou em outra. Não é? Isso aí foi um conflito de governadores, quatro ministros da saúde nesse processo. Quer dizer, é claro que isso tenha acontecido. Ou seja, o presidente não atuou na direção que o Brasil esperava, que o Brasil precisava, né? Que era unificar o país numa direção só. Isso era a responsabilidade dele como presidente. Não foi isso que aconteceu. Bom, eu posso falar de eleições, Zezé? Eu gostaria de ver, deputado, como que o PSDB ele vai para as eleições do ano que vem, porque nós sabemos que o governador João Dória ele tem pretensões políticas, né, de ser candidato, mas também temos
o governador do Rio Grande do Sul, essas também com o mesmo objetivo. O senhor acha que essas prévias internas poderão enfraquecer ainda mais o PSDB, que tem perdido o protagonismo nesse processo? Porque com a história do Lula voltando para o jogo político, o que está posto hoje, a fotografia de hoje, é que poderá ter uma polarização entre o Lula e o Bolsonaro, e o eleitor teria que ter uma terceira via. Mas essa terceira via não se enxerga dentro do PSDB, mas de outros atores. Como que vai ser o papel do PSDB o ano que vem? Olha, Rose, nós temos um bom problema no partido, não é um problema ruim, não. Nós temos um bom problema, temos aí 4 alternativas de candidaturas, só temos o Dória... tem o Gereissati, que eu esqueci, verdade. O Dória, candidato a presidente da República, temos o Arthur Virgílio, que foi prefeito lá de Manaus, nós temos a presença importante do Eduardo Leite, que é um grande governador do Rio Grande do Sul. Enfim, nós temos um bom problema para resolver. Como é que nós resolvemos isso? Através de prévias, né? As prévias são construídas, nós fizemos isso em São Paulo, para prefeito da capital de São Paulo, onde o Dória começou com 2%, 3% e viabilizou a candidatura dele, foi eleito. Foi eleito o governador também, numa discussão interna de prévias também. Ele venceu uma prévia que nós fizemos aqui em São Paulo, né? No estado de São Paulo, para ele ser candidato a governador. Pois bem, esse é o grande nosso problema. O problema nosso é esse, quer dizer, ter vários nomes em condições de poder viabilizar uma alternativa como essa de terceira via. E nós vamos atuar nessa direção. Temos outubro marcado uma prévia, né, e vamos trabalhar para que ela se realize e os nossos militantes possam participar disso, dando a sua opinião, dando o seu voto, para discutir qual é o caminho que nós devemos ter em relação aos nomes internamente. Nós temos os 4 nomes. O Dória é um fortíssimo candidato, eu apoio a candidatura do Dória, porque ele é um nome que sai de São Paulo com uma força bastante imensa do ponto de vista de uma articulação que precisa ainda ser feita e consolidada a nível nacional, mas aqui de São Paulo ele sai com uma alternativa bastante propensa a ser o candidato a presidente da República. É o desejo dele, ele quer fazer isso, mas enquanto isso não acontece, enquanto a prévia não se realiza, ele vai trabalhar com a prévia, né, ele vai continuar governando São Paulo de maneira muito competente, como fez até agora. O Instituto Paraná soltou uma pesquisa hoje de avaliação do governo Dória, em que ele está com uma rejeição bem alta, mais de 50%. O senhor atribui isso a política dele em relação à Covid, que não é errada, não estou nem questionando aqui, porque eu concordo com vacinação e acho que uma coisa que nós temos que reconhecer no governo Dória foi o esforço que ele fez em relação à vacinação. Senão nós nem estaríamos tendo vacina hoje no Brasil. Mas a impressão que eu tenho é que há uma rejeição muito grande por conta da política de isolamento social e ele não conseguiu, apesar do esforço dele em tentar colar essa história da vacina nele, no governo dele, ele não conseguiu, pelo menos é o que a pesquisa apontou. Como que o senhor vê isso? Olha, eu vejo o seguinte, primeiro, o Dória, sem dúvida, agiu corretamente nessa questão da pandemia. Esse é um processo ainda de maturação na cabeça dos eleitores, da população, um processo de maturação. Ele teve uma descarga pesadíssima dos bolsomínios atuando contra ele num processo de crescimento da rejeição, principalmente por conta de decisões tomadas em relação à pandemia, né? Decisões difíceis, polêmicas, complicadas, mas que ele tomou porque tinha que tomar naquele momento, né? Nós não tivemos um colapso do sistema de saúde em São Paulo ainda por conta das decisões acertadas que ele tomou, né? Hoje, nós, em função das ações mais restritivas que tivemos nos últimos 30 dias, nós temos hoje uma diminuição considerável, né, dos problemas de... como é que eu posso dizer assim, do sistema de saúde brasileiro, do estado de São Paulo, que está dando conta do recado, né? Por conta das atitudes, muitas vezes polêmicas e contraditórias com o que pensa uma parte da sociedade paulista, mas que, de qualquer maneira, ele está caminhando e está mostrando que as decisões dele foram acertadamente colocadas. Então, eu acho que ele tem uma rejeição grande por conta disso. Um processo de
desconstrução das ações do Dória feitas por robôs, né? E que deu isso aí. Agora, se você for ver também essa pesquisa, por outro lado, ele é, hoje, o político que tem maior nível de conhecimento no Brasil, mais de 90%. Quem tem muito conhecimento tem também um nível de rejeição grande, não é? Mas esse processo ainda é passível de maturação por parte do eleitor, né? E esse nível de rejeição deve cair bastante num processo de esclarecimento da população de todas as ações que ele praticou, que foram de maneira acertada no interesse da sociedade brasileira e paulista, especialmente. Bom, deputado, eu acho que o PSDB tem um problema, para mim é um problema seríssimo, chamado Aécio Neves. São Paulo, vocês estão aqui bolando o que vai ser, mas, por exemplo, uma das coisas que ele está correndo por fora e contra é a questão das prévias. Ele acha que não tem que realizar prévia esse ano, que é para deixar essa discussão para o ano que vem, né? Qual o peso que o Aécio Neves tem hoje no partido, apesar de que, por exemplo, eu sei que Minas está na mão do Aécio. Então, o que significa isso para o Tucanato? Olha, nós temos divergências internas. O Aécio tem um problema que ele vai ter que se desincumbir dele, ou seja, ele vai ter que, num determinado momento, explicar a participação dele nesse processo todo de denúncias que foram feitas, né? E, ao final disso, ele vai ter que ter um resultado, ou positivo ou negativo para ele. Agora, o partido haverá de tomar, no momento oportuno, providências em relação a isso, se houver uma denúncia ou uma aceitação de uma denúncia formal contra ele. Então, ele está tendo que se explicar, vai ter que se posicionar. Agora, o Aécio tem uma história no partido e que é inegável, né? Ele, principalmente no Norte, Nordeste, onde ele teve, como presidente do partido, possibilidade de estar muito presente na vida de muitos parlamentares. Então, esses parlamentares continuam confiando nele até prova em contrário. O que é prova em contrário? Essas denúncias que foram feitas estão sendo avaliadas, estão sendo defendidas por ele, não é? E vai ter um desfecho. Esse desfecho, ao final, o partido vai avaliar qual caminho adotar em relação a isso. Agora, eu acho que não, isso é um problema, claro que é. Como de resto tem muitos outros problemas. Nós temos um problema pontual, que é o Aécio Neves. Agora, tem outros partidos que têm esse problema de maneira verticalizada dentro do partido, e eu não quero citar aqui qual caminho, por qual partido estou me referindo, mas a gente sabe muito bem, né, que hoje nós temos o Bolsonaro, presidente da República, por conta do que fez um partido no governo nos 8 anos de um primeiro mandato e mais quase 4 anos no segundo mandato, que é os partidos, o partido comandado pelo Partido dos Trabalhadores, as gestões comandadas pelo Partido dos Trabalhadores. Então, isso vai ser avaliado num determinado... A sociedade saberá avaliar no momento que esses partidos tiver candidato, e nós vamos ter que dar conta pontualmente de um problema que tivemos também. Mas e as colocações dele contrárias, por exemplo, ao que pensa o PSDB paulista em relação às prévias? Isso vai ganhar eco, não vai ganhar eco? Porque ele faz um movimento de oposição forte ao Dória. Isso aí está claro. Quer dizer, não consigo... O partido chama partido por causa disso, senão seria unido, né? Na verdade, ele tem divergências internas. E a prévia é a alternativa para resolver e dirimir essa divergência interna. Agora, se ela será ou não, já tem uma definição do partido de fazer em outubro. Nós vamos tentar trabalhar para viabilizar em outubro. É uma posição e é uma opinião dele, não é, que não necessariamente tem a opinião de todos os demais membros do partido. Nós estamos avaliando isso, trabalhando para decantar esse problema, e nós vamos tomar uma decisão. Em princípio, está marcado para outubro e não há como, nesse momento, modificar uma decisão já tomada pela Executiva Nacional. Ok. Rose? Também terminei, Zezé. A gente precisa ir para o break. Ok. Bom, eu quero agradecer muito ao deputado federal Vanderlei Macris pela participação aqui hoje no Bastidores do Poder e torcer para que a Câmara nos ajude, pelo amor de Deus, a gente precisa andar, né?
É isso mesmo. Muito obrigado, viu, Zezé? A você, Rose, também ao programa. Bastidores do Poder. Exatamente. Eu estou aqui, desculpa, eu estou aqui em sessão, você acredita? Na Comissão de Transportes da Câmara. Estou com um olho aqui e outro lá. Nós vamos pegar ainda. Nós vamos pegar uma outra entrevista para falar sobre o nosso trem aqui. Com certeza, ainda quero falar sobre isso também. Mas sobre isso. Eu convoquei já o ministro Tarcísio para ele ir lá falar sobre as privatizações e também sobre o trem intercidades. Isso já vai definir, foi aprovado na semana passada na Comissão de Fiscalização e Controle, que eu sou membro, e ele vai definir a data. Aí eu aviso vocês e nós vamos discutir isso com ele lá. Agora, eu queria agradecer muito a você, Rose, a você, Zezé, por essa oportunidade. Quando me chamarem, estarei sempre pronto para poder dar esse bate-papo, fazer um bate-papo gostoso como esse. Quero dizer que vamos continuar trabalhando, viabilizando os momentos importantes da vida do país. Eu quero dar minha contribuição, tenho procurado dar a minha contribuição e estou sempre à disposição para a gente debater os problemas de São Paulo e do Brasil também. Parabéns aí ao trabalho de vocês. Obrigada, viu, deputada? Obrigada, deputado. Um abraço.